Seja muito bem-vindo a esta aula exclusiva sobre como ensinar a Trindade para crianças e também para novos convertidos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Pedro Pamplona e eu quero logo te agradecer, porque se você está assistindo essa aula, significa que você comprou o meu e-book sobre Trindade, né? Sobre esse Deus esquecido, essa concepção de Deus que muitas vezes é esquecida. Então eu quero te agradecer demais por você ter se interessado, adquirido e dizer que esta aula é um complemento do que nós temos ali no e-book. O e-book ele é um curso, né, introdutório e prático para que você possa começar os seus estudos na doutrina da Trindade. Ele vai te oferecer uma boa base ali bíblica, né, histórica e também prática sobre esse nosso Deus trino. Então, a partir dali, você vai poder então caminhar para aprender melhor a Trindade. Lá já tem muita coisa interessante e também ensinar a Trindade. Então, eu não vou perder tempo nessa aula explicando ou ensinando a Trindade. Eu vou ensinar como ensinar a Trindade. Porque a base bíblica, a base teológica você vai encontrar no e-book. Então, aqui nós vamos focar em como pegar esse aprendizado sobre a Trindade que você tem no e-book, que você pode ter nos livros que eu vou indicar, e passar para crianças. E vai servir muito também para novos convertidos. Eu vou focar em crianças, mas tudo que você vê aqui agora vai servir também para uma classe de discipulado, de novos convertidos, de batismo, enfim. Né? Como você ensinar Trindade de uma maneira simples, verdadeira, para pessoas que não têm conhecimento nesta área. Então, vamos começar, vamos entrar aqui no nosso tema, que é este foco no ensino trinitário para crianças, que também servirá para novos convertidos. Eu vou passando aqui os slides e eles vão aparecer na tela para você ter também aí essas informações, tá? Para que você vá acompanhando de maneira mais didática. Deixa eu começar te encorajando com 5 razões para ensinar crianças sobre a Trindade, tá? A primeira delas é que a Trindade é quem Deus é. Se você não tem uma concepção do Deus cristão como Deus Trindade, você está pensando em Deus de uma maneira inadequada, de uma maneira indigna, porque Ele é trino. Deus é Trindade. Se você não consegue entender isso, pelo menos visualizar isso de uma maneira mais adequada, biblicamente adequada, você está com a visão deficitária de Deus. Então, ao ensinar a criança sobre Deus, ou o novo convertido sobre Deus, você precisa ensinar que Ele é Trindade. Não tem como escapar disso. Esse é o ser de Deus, esse é quem Deus é. Então esse é o primeiro motivo e o motivo principal. Deus é Trindade, Deus deve ser ensinado como Trindade, porque essa é a essência dele, né? Essa é a sua, digamos, identidade, ok? Segundo, crianças aprendem sobre Jesus. O que eu quero dizer com isso? Você vai na igreja, você como pai dentro de casa também, seu filho está aprendendo o tempo todo sobre Jesus, ele ouve sobre Jesus na igreja, você ensina sobre Jesus para ele. E quando você ensina sobre a pessoa de Jesus, diz que Jesus é Deus para uma criança, mas você não fala sobre a Trindade, ou ela nunca escutou sobre a Trindade, isso vai começar a criar um certo tipo de dúvida e um certo tipo de comparação. Se tem Deus e Jesus também é Deus, então nós cristãos temos 2 deuses? Pode ser uma dúvida que a criança cresça com ela, ou tenha na cabeça, né? Como é que fica essa relação de Deus, ou do Pai, como a gente chama, e de Jesus, já que meu pai, ou o professor da escolinha lá na igreja está dizendo que Jesus também é Deus? Como é que fica isso? Então é preciso falar sobre a Trindade, porque nós aprendemos sobre Jesus que Ele é Deus. Terceiro, crianças também aprendem sobre o Espírito Santo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você ensina seu filho sobre o Espírito, ele ouve sobre o Espírito na igreja, ele ouve que o Espírito Santo é Deus. E como é que fica isso também, né? Então nós temos 3 deuses? Ou nós temos 2 deuses? Como é que essas 3 pessoas estão me dizendo que todos eles são Deus, mas ao mesmo tempo eles me dizem que nós somos monoteístas, só temos um Deus, nós adoramos só um Deus? Como é que isso fica na cabeça de uma criança? Então ele está aprendendo essas coisas e ele precisa ouvir sobre a Trindade desde cedo. Muito importante. Quarto, a Trindade desperta
curiosidade, tá, gente? Desperta curiosidade em nós adultos, desperta curiosidade nas crianças. A Trindade tem o seu nível de mistério, um grande nível de mistério. Como pode Deus ser um e ser três? Como eles se relacionam, né? A criança, ao ter contato com o ensino da Trindade, ela vai querer saber mais, né? Alguns pais já me contaram isso. Olha, eu tenho ensinado e eles perguntam, eles querem saber mais, eles querem se aprofundar. E aí nós temos que estar preparados para ensinar. Então, a Trindade desperta na criança a vontade de aprender mais de Deus, de aprender mais teologia. Isso é muito legal. Quinto, crianças são capazes de aprender. Quero finalizar com isso aqui. Nós, cristãos, subestimamos muito as crianças, no sentido de que elas não vão conseguir aprender teologia. Trindade é difícil, elas não vão conseguir aprender sobre Trindade. Isso é uma mentira. Nós somos muito enganados pensando que crianças só conseguem aprender, ou o ensino ideal para elas é só historinhas bíblicas sobre personagens como Davi e Daniel. De jeito nenhum. Crianças podem aprender. Desde cedo aqui em casa nós fazemos catecismo com o Davi, né, e vamos fazer com a Esté também, e ele responde. Logicamente ele está aprendendo, sendo condicionado ao falar as perguntas, mas ele está, de certa forma, entendendo a relação que a pergunta tem com a verdade, e daqui a pouco ele vai começar a entender melhor. Então as crianças entendem sim sobre a Trindade. Nós podemos ensiná-las, logicamente, no nível da linguagem adequada para cada idade. Mas as crianças aprendem sim. Tá? Então, eu quero te encorajar a partir disso, dessas 5 razões, para que você ensine Trindade para o seu filho, ensine quem Deus é de verdade. Agora, nós temos um problema, né? E que precisamos ter uma solução. Pais e professores de igreja precisam aprender sobre Trindade corretamente. Como é que se ensina Trindade para uma criança se os pais e se os tios, né, os professores, os líderes de criança no Ministério Infantil das igrejas, ou na EBD infantil, se a sua igreja tem, não conhecem a Trindade corretamente e estão ensinando ela de forma errada? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, pais e professores têm que se capacitar. O e-book aqui que está sendo colocado à disposição de você, que fez a compra, né, é um passo excelente. E essa aula, como eu falei, está complementando esse preparo. Por que eu digo isso? Por que vocês precisam se preparar? Nós, como pais, pastores, líderes de igreja, enfim, servos do Ministério Infantil, precisamos nos preparar. Porque nós sofremos de um problema. Nós precisamos superar esse problema, que é o analfabetismo funcional trinitário. A maioria dos cristãos, deixa eu explicar o que é isso, a maioria dos cristãos afirma a Trindade. Inclusive sabe, diz a definição, não, Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós só temos um Deus. É como se nós soubéssemos assinar o nome. Eu sei meu nome, eu sei assinar o nome, mas eu não sei muito mais do que isso. Analfabetismo funcional, trinitário. Porque as pessoas, mesmo afirmando e mesmo tendo essa definição na ponta da língua, possuem muita dificuldade de explicar, de explorar um pouco mais, de ir até a Bíblia e encontrar as verdades sobre a Trindade, de ensinar a Trindade, de responder algumas perguntas sobre a Trindade, de tirar implicações práticas sobre a Trindade principalmente. Será que você tem essas dificuldades? Fazendo minhas pesquisas na internet, eu descobri que muita gente tem essas dificuldades. Então nós precisamos superar isso. De novo, o e-book aqui é uma tentativa e eu creio que ele vai lhe ajudar muito nisso. E você vai poder tirar proveito desta aula também. Deixa eu dar indicação de livros para que você supere nisso. Eu gostaria de indicar, e eu vou fazer uma indicação não só sobre a Trindade, mas de modo de teologia geral, esses seguintes livros do Wayne Grudem. Por que eu escolhi o Wayne Grudem? Porque para você que está iniciando, eu acho ele o mais didático, direto e com um ótimo conteúdo. Então você vai poder escolher esses 3 livros que estão aparecendo aí na tela, e eu acho que esses conteúdos do Grudem são muito fáceis de adaptar para crianças e para novos convertidos. Esse mais à sua esquerda, o Base da Fé Cristã, é um livro pequeno, menor, ele traz as doutrinas bem resumidas. Eu coloquei ele maior aí no destaque, porque é esse que eu quero mais indicar se você é um iniciante, se você quer ensinar a sua criança, não só a Trindade, porque tem um capítulo sobre Trindade,
mais os outros pontos fundamentais, os 20 pontos fundamentais da teologia cristã. Esse é o livro, tá, gente? Ele é baratinho, baratinho. Nós usamos ele na nossa classe aqui de novos convertidos, nós usamos ele no discipulado, nós usamos ele muito com adolescentezinhos mais novos, tá? Então ele é muito bom para isso. Se você quer uma coisa um pouco mais elaborada, mais aprofundada, você vai para a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do Wayne Grudem, que é esse aí do meio. Ele vai trabalhar cada doutrina, né, de uma forma mais profunda, com mais detalhes. Se você quer ainda mais, tá, que é a teologia sistemática dele atual e exaustiva, esse mais à direita, você pode comprar ela. Ela é maior, tem um preço logicamente um pouco maior também, e é a teologia sistemática que eu indico para quem está começando, né? Para quem quer comprar uma grande teologia sistemática, essa daí é que eu mais indico no começo, justamente pelos motivos que eu dei. Então você que é pai de família, você que está no ministério infantil, tenha um desses livros. Tá? Tenha um desses livros, eles vão abençoar muito a sua vida, muito mesmo, e a vida dos seus filhos dentro de casa, principalmente ao aprenderem esses pontos aqui teológicos. Tá? Eu fiz um guia que você também tem acesso se você comprou o e-book. Ele está comentado por mim, é um vídeo que também está aqui para você acessar. Um guia de leitura sobre a Trindade. E lá eu começo com livros básicos sobre Trindade. Daqui a pouco você pode ir nesse vídeo, não sei se você já viu esse vídeo. E lá também eu comento alguns livros importantes para você estudar sobre Trindade. Mas eu estou indicando esses porque eles falam sobre Trindade de uma maneira muito boa e também vão lhe levar a outros assuntos que são importantes para os seus filhos aprenderem, ou as crianças na igreja. Okay? Então, quais são, vamos partir para o nosso conteúdo, quais são as 3 afirmações básicas sobre Trindade que você precisa ensinar para o seu filho ou para o novo convertido, tá? Para as crianças. Quais são essas 3 afirmações? Primeiro, vamos lá, vamos resumir bem Trindade aqui. E de novo, essas bases bíblicas estão no e-book. Primeiro, Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. Cada um deles, Pai, o Filho e o Espírito, são 100% Deus, plenamente Deus. Terceiro, só existe um Deus. Nós somos monoteístas, só há um Deus, uma divindade, em 3 pessoas divinas. Essa é a Trindade. São essas 3 afirmações aqui que você precisa ensinar para o seu filho, que você precisa ir na Bíblia, mostrar essas verdades aqui para ele, também aos novos convertidos. Ver como não é tão difícil assim. Eu sei que isso é complexo, isso vai levantar dúvidas, mas é a verdade bíblica sobre Deus. Você tem um e-book para lhe ensinar e você aqui está com ele resumido para passar para o seu filho, tá? Para as crianças na igreja também. Então, como é que a gente ensina isso? Deixa eu dar alguns conselhos. Primeiro, seja muito claro sobre eles. Da mesma forma que eu coloquei aqui, estou resumindo o máximo possível. A criança não vai precisar de tantos detalhes agora, dependendo da idade principalmente. Seja claro e mostre as verdades na Bíblia. Há um erro muito comum no estudo sobre a Trindade, quando as pessoas focam muito apenas no desenvolvimento histórico, nas heresias, nos concílios, nos grandes teólogos. Isso é muito legal, né? Tem isso no e-book, mas sempre leve seu filho para a Bíblia principalmente. Sempre leve o novo convertido para a Bíblia, para que ele veja que essas verdades são bíblicas, são da palavra de Deus. Então seja claro e seja bíblico. Mas cuidado, não queira explicar tudo e acabar com o mistério trinitário. Às vezes, diante das perguntas das crianças, nós temos aquela ansiedade maluca de não deixar elas sem respostas e querer responder tudo. Você não vai conseguir fazer isso jamais com a Trindade, nem com adultos, nem com grandes teólogos, quanto mais com crianças, ok? Então, a Trindade é um mistério. Nós só vamos até onde a Bíblia nos revelou. Há aí dúvidas sobre a Trindade, mistérios maravilhosos. Nós não devemos resolvê-los. Nós não temos como resolvê-los. Então não acabe com o mistério trinitário. Ensine para o seu filho que há sim esse mistério, e é esse mistério que torna a Trindade bela. Deus tem a sua parte que não nos foi
revelado ou que não está ao nosso alcance do nosso conhecimento. Por isso que ele é Deus, porque ele está para além de nós e muito. Ele é transcendente, como nós dizemos, ele transcende a nossa capacidade mental e cognitiva. A criança também precisa ter essa noção, tá, de que Deus é maior do que tudo e que nós não conseguimos entender tudo dele. É isso que nos leva à adoração, é esse maravilhamento, né, com as verdades e com as verdades inalcançáveis que nos leva a dizer, poxa, Deus é maravilhoso mesmo, Deus é grandioso, ele merece minha adoração. Tá? Então, tenha cuidado com isso, não queira resolver tudo. Segundo conselho, mistério não significa que a Trindade é irracional ou contraditória. Tá? Eu coloquei aqui embaixo, a Trindade não é 3 pessoas em uma pessoa. Isso seria irracional e contraditório, e lógico. Nem 3 deuses em um Deus. Isso também seria irracional e contraditório. A Trindade é 3 pessoas em um Deus. Não há contradição lógica aí. O fato de nós não entendermos como isso, vamos dizer, se agrupa na divindade, se une na divindade, não quer dizer que é irracional, contraditório. Então não fique dizendo para o seu filho, filho, é assim mesmo, mas é irracional. Isso é assim mesmo, mas é porque é contraditório, Deus é contraditório mesmo. De jeito nenhum. Tá? Não é. 3 pessoas e um Deus. Não tem contradição lógica nisso. Lógica seria, de novo, 3 pessoas e uma pessoa. Não é isso que nós estamos dizendo com a Trindade. Então cuidado com esses termos aí, para que você não saia ensinando para o seu filho e saia dizendo por aí que a igreja e o pai, a mãe ensinaram que a Trindade é contraditória, Deus é contraditório no seu ser. Não é. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. E aqui eu já quero ir colocando coisas práticas do ensino que nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, e que geralmente se usa mais com crianças, que são as analogias e os desenhos, as ilustrações. Respira aí também. Vamos entrar aqui nesse tema. Na nossa busca por explicar da melhor forma possível para uma criança entender e querer usar elementos lúdicos, visíveis, às vezes palpáveis, nós fazemos algumas analogias que são bem ruins em relação à Trindade. Eu vou dar o exemplo aqui de alguma delas, mostrar por que eu prefiro não usar nenhuma. Vamos lá. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já viu alguma dessas analogias. Uma muito conhecida é essa da água. Dizemos que a Trindade é como a água, que é o H2O, né? A água, mas que ela pode se manifestar de 3 formas diferentes, em 3 estados diferentes, sólido, líquido e gasoso. E dizemos que assim também é a Trindade. Muito cuidado com isso, porque a Trindade não é como a água. Essa ilustração ensina que Deus é uma pessoa, tá? Só uma pessoa, ou só um indivíduo divino, que se manifesta de formas diferentes. Como se fosse eu, mas eu posso me manifestar de forma líquida, de forma sólida, de forma gasosa. Como se fosse um único ser, um indivíduo pessoal, mas ele aparece às vezes como pai, ele aparece às vezes como filho, ele aparece às vezes como espírito. Isso está bem errado. Isso quebra a distinção das pessoas da Trindade. Cada um é uma pessoa individual, autoconsciente de si mesmo. Ok? Não são apenas formas de manifestação, modos de Deus. Então essa é uma heresia histórica muito conhecida, como modalismo, tá? Que ficou ali famosa principalmente no 3º século, final do 2º século, 3º século. Ok? Então, dizer que a Trindade é como água é cair no erro modalista. Essa heresia e essas analogias modalistas são muito comuns, gente. Muito comum. Encontro muito isso na internet. Pessoas, inclusive, me sugerem, Pedro, usa aqui esse tipo de analogia. E às vezes as pessoas explicam mesmo nas próprias palavras do modalismo, da heresia do 2º e 3º século. Então, esse é um tipo de ensino que nós precisamos ir, né, jogando para fora das nossas famílias, das nossas igrejas. Porque é uma heresia histórica, muito cuidado com ela. Essa analogia não serve. Outra que é muito comum é a do ovo.
que diz o seguinte: a Trindade é como um ovo. O ovo é uma entidade só, mas ele possui 3 partes: a casca, a clara e a gema. Mas essa analogia também é bem ruim. Deus não é como o ovo. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo não são como 3 peças de quebra-cabeça que se juntam e se encaixam e formam então o todo. Não. Eles não são 3 partes de Deus que formam então a divindade. Cada um é plenamente Deus. Okay? Cada um é plenamente Deus. Então a Trindade não é como o ovo. Okay? Deus não é esse ser pessoal que é dividido em 3 partes, chamada Pai, Filho e Espírito Santo, que se complementam um ao outro, no sentido de cada um ter um pedaço da divindade. Então essa analogia também é muito problemática. Às vezes é usado como a maçã, né? A casca, o meio da maçã e a semente, eu já vi algo do tipo, ou outras coisas que são formas em 3 partes, são formadas por 3 partes. Também muito ruim para dizer que isso é como a Trindade. Né? Também não gosto dessa analogia, não use essa analogia. Há uma terceira, que é muito conhecida também, quer dizer que a Trindade é como o Sol. Porque o Sol, além de si mesmo, da estrela, né, o Sol também possui ali os seus raios solares e o calor gerado pelo Sol. Isso aqui também é bem problemático. Né? Por quê? Porque Deus, de novo, não é um ser modal, não é uma pessoa, um indivíduo divino que se manifesta de formas diferentes. Né? O raio do Sol não é o próprio Sol. O calor que o Sol gera não é o próprio Sol também. Né? Isso tira muito também da pessoalidade de cada um, como se Deus fosse o Sol, o Pai, e o calor, a energia que ele solta fosse o Espírito. Isso é péssimo. Inclusive, essa analogia era usada por um homem chamado Sabélio, no 3º século, coloquei aqui embaixo para você ver, que foi talvez o grande mestre do modalismo. Foi o grande defensor desse modalismo, inclusive a heresia passou a ser chamada de sabelianismo por causa dele. Ele usava essa ilustração do Sol. E às vezes nós estamos aqui ensinando nossos filhos e novos convertidos usando a mesma ilustração que um herege que foi combatido pela igreja usou há muito tempo atrás, e nós estamos aqui reutilizando o erro dele, porque não atentamos para isso. Então, essas analogias são muito perigosas, tá, gente? Elas podem ensinar a criança algo errado sobre Deus, ela vai crescer com aquilo, depois lá na frente vai ser difícil, né, corrigir, porque ela cresceu aprendendo daquela forma. Ela solidificou a sua concepção de Deus por meio dessas analogias que ensinam heresias e não a Trindade corretamente. Então eu não gosto dessa analogia, justamente porque elas tentam explicar o inexplicável fisicamente na Trindade. Nós não temos nada no nosso mundo que seja como a Trindade. Há algumas coisas que vão se aproximar mais, outras menos, mas não há. Daqui a pouco no final eu mostro um desenhozinho bem simples que nos ajuda a pelo menos ilustrar de forma ali de desenho o que a Trindade significa, mas você vai ver que não tem nada a ver com esse tipo de analogia. Segundo cuidado que você deve ter é com figuras e desenhos. Aqui eu vou entrar numa parte mais polêmica, porque há debate sobre isso, mas eu vou dar minha opinião, mostrar os 2 lados que eu separei aqui, e aí você toma a sua própria decisão. Né? Talvez você já até tenha pensado sobre isso, dependendo da denominação que você é. Então, sabe aqueles desenhozinhos que tem muito livro infantil? Aparece o pai, aparece o filho, aparece o espírito. Na maioria das vezes o espírito é a pomba, né? Como diz lá o texto bíblico do batismo de Jesus. E as pessoas ilustram a Trindade para as crianças principalmente. Muito cuidado com isso também. Eu quero só mostrar aqui porque eu estou dizendo isso. Há 2 visões sobre essa questão das imagens e ilustrações e a quebra do 2º mandamento. O que diz o 2º mandamento? Você está com o texto na sua tela, em Êxodo 24 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Fique principalmente com a primeira metade desse texto. Há duas visões, então, sobre o segundo mandamento. Quais são essas visões? O segundo mandamento proíbe qualquer imagem ou desenho de qualquer pessoa divina da Trindade. Esse tipo de visão e argumento diz que qualquer desenho, qualquer simbolismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo são pecaminosos, estão quebrando o segundo mandamento de Deus. Então, eles não devem ser feitos, jamais, não devem ser utilizados. E a outra visão, o segundo mandamento proíbe qualquer imagem para nos prostrarmos diante delas e cultuarmos por meio delas. Ok? A diferença desse segundo mandamento é que não se está proibindo qualquer imagem para qualquer tipo de coisa. Está se proibindo que se façam imagens com o objetivo de adoração por meio dessas imagens. É o que o texto lá está dizendo, que é proibido fazer imagens para se prostrar diante delas, cultuar por meio delas. Então, nessa segunda posição, você pode fazer as imagens, os desenhos, símbolos, para ensinar ou para fazer arte, mas não para adorar. Ok? Então, de um lado, não pode fazer de qualquer jeito, para qualquer fim. Do outro lado, não pode fazer somente se for para adoração, algum tipo de veneração, coisa do tipo. Mas se for para ensinar, ilustrar, até como arte, ok, se pode fazer. Eu deixei essa segunda visão, né, marcada no quadrado porque é a minha opinião, tá? É a minha interpretação do segundo mandamento. Está atrelado ali o contexto de adoração. Isso vem desde o primeiro mandamento, né? Não terá outros deuses além de mim. Depois vem, não fará imagens para adorar, né, por meio dessas imagens. A idolatria está muito ali, né, dentro desse contexto, e é isso que eu acredito que o segundo mandamento esteja dizendo. Respeita a outra posição, se você é dela, tudo bem, tudo tranquilo, não use as ilustrações. Mas deixa eu dizer agora, deixa eu qualificar a minha visão, deixa eu qualificar o que eu penso sobre as imagens, mesmo eu pensando que elas são permitidas. Okay? Eu escrevi esse texto há um tempo atrás, chamado Ilustrações de Jesus Não Quebram o Segundo Mandamento. Tá? Ele está lá no blog do Dois Dedos Teologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser um pouquinho mais de aprofundamento nessa questão, textos bíblicos, argumentos de teólogos, eu deixei lá. Tá lá escrito. Esse é um texto bem legal. Okay? Então, vamos qualificar aqui. O Pai e Espírito são espirituais. Eles são espírito. Eles são invisíveis. Não se vê o Pai, não se vê o Espírito. Ok? Então, por isso, eu não aconselho fazer desenhos deles. Eu não gosto daqueles desenhozinhos, eu vou já mostrar, em que aparece o Pai como o Senhor barbudinho, de barba branca, o Espírito, às vezes aparece como uma nuvem, um tipo de fumaça, ou a pomba, na maioria das vezes. Eu não gosto. Tá? Eu não vou dizer aqui que eu condeno quem faz isso, não vou dizer que é um herege, enfim. Tá? Mas eu aconselho que não se faça isso. Porque você está ensinando algo diferente do que Deus é para a criança. Mas o Filho de Jesus Cristo, o Verbo, como João diz em João 1, encarnou. Ele se fez físico e se fez visível. Ele é a revelação física e visível de Deus. E o Pai e o Espírito habitam nele. Então, para mim, essa pessoa de Jesus, ela não só pode, não só é aconselhável que você ilustre ela para ensinar para a criança que ele encarnou, que ele foi homem, 100% Deus, e que ele tem um corpo até hoje, não é só aconselhável, como eu acho que é obrigatório. Eu acho que deve ser feito. Nós devemos ilustrar Jesus para as crianças. Nós devemos mostrá-lo como um homem, com aspecto físico de homem, porque ele encarnou, porque ele é assim até hoje. É assim que nós vamos vê-lo na glória. É assim que nós devemos esperá-lo. Você vai ver no texto que eu escrevi que a Bíblia mesmo nos dá essas imagens, tanto por meio do Evangelho quanto por meio do Apocalipse, para que nós possamos imaginar
o Deus homem vindo até nós. Tá? Então eu acho que nós devemos sim usar do Deus aí encarnado em ilustrações, tá bom? Eu não aconselho o Pai e o Espírito, eu aconselho fortemente, eu acho que até nós devemos fazer ilustrações com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. E aí, gente, se você vai ilustrar moreno, branco, olho azul, né, olho escuro, eu prefiro um Jesusinho, né, mais parecido ali com a galera do Oriente Médio. Eu não gosto muito aí do Jesus hollywoodiano, olho azul, cabelo louro, cabelo comprido e muito liso, né, na chapinha. Mas isso aí pra mim é questão secundária, tá? Vamos ilustrar Jesus, coloque ele como um homem lá e já tá tudo certo. É esse tipo de imagem que você tá vendo aqui agora que eu não gosto. E essas imagens são muito comuns na internet, em livros ilustrados para crianças, materiais de EBD, Ministério Infantil. Então você tá vendo aí, né, esse paizinho, né, com a barbinha e o cabelo branco, a pomba do espírito, enfim, é esse tipo de material que, de novo, não condeno ao nível de isso é uma heresia, quem está fazendo isso vai para o inferno, enfim, mas eu não aconselho assim, tá? Eu prefiro que se deixe a ilustração só de Jesus Cristo, como eu coloquei aqui, estou argumentando. Bom, então eu prefiro evitar esse tipo de desenho de ilustração e de material. Qual é então um bom desenho, uma boa ilustração para a gente fazer com nossos filhos e também com novos convertidos? Seria essa aqui, que está aí na sua tela, tá bom? Esse triângulo, bem didático, bem simples de fazer. Você pode fazer junto com seu filho, desenhar direitinho. Vocês podem usar até régua, compasso, ou na mão mesmo, pintar, escrever, dependendo logicamente da idade do seu filho, para ele fazer junto com você, né? E ele está em inglês aí porque eu só achei em inglês, mas logicamente você pode produzir um em português, tá? E a ideia aí é muito simples, eu acho que é autoexplicativo, né? Você está vendo aí o triângulo, cada um dos lados do triângulo tem o Pai, o Filho e o Espírito. Deus aí no meio não é uma quarta individualidade, é a identidade deles, por isso que tem esses es, né? Esse es apontando aí, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E dos lados do triângulo, conectando, né, as pontas do triângulo, tem o is not, ou não é. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Então essa figura, bem didática, que é muito usada nos livros de teologia, nas aulas de teologia, né, já é usada há bastante tempo, né, ela consegue ilustrar aí de uma maneira mais adequada o que é a Trindade. Né? Você está vendo que as pessoas são distintas, uma não é a outra, e que todas elas têm a mesma identidade, todas elas são plenamente Deus, e essa daí é a divindade, é a Trindade. Ok? Logicamente você vai pensar, também não é perfeita, mas é um desenho que aponta somente para as verdades que nós estamos ensinando. Não são analogias, né? E não são essas personificações de Deus inadequadas. Então tá aí um bom desenhozinho para você fazer com seu filho, na igreja também, com os novos convertidos, no ministério infantil. Ensine usando isso aqui que vai dar certo, né? como a gente diz. E eu quero encerrar essa aula encorajando novamente você e dizendo da responsabilidade que nós temos de ensinar nossos filhos sobre Deus, sobre a Trindade. Tá? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso jamais. Você viu aqui os 3 pontos básicos, conselhos, cuidados, formas de ensinar. Tá aqui um bom exemplo agora para você fazer de desenho. Então use isso. Principalmente, você que é pai e mãe. É responsabilidade da família ensinar os filhos no caminho do Senhor e ensinar os filhos sobre o próprio Senhor, sobre o próprio Deus, sobre a própria Trindade. Isso que Efésios capítulo 5 está nos dizendo. Não delegue para a igreja, não jogue nas mãos da igreja. Ela vai lhe ajudar, ela vai servir a sua família, mas você, pai, principalmente você, pai, é o responsável por isso. Não jogue tudo para sua esposa. Você deve ensinar e participar disso ativamente, logicamente sua esposa junto com você, lhe ajudando,
ela também fazendo em casa com os filhos, mas você precisa tomar esta posição. Se engana quem pensa que a principal função bíblica para o pai é o colocar comida dentro de casa. Isso faz parte. Mas veja os textos que falam de paternidade e você vai ver que a principal função é ensinar os filhos no caminho do Senhor. Se você não faz isso, você está fracassando como pai, mesmo que você bote as melhores comidas do mundo dentro de casa e as maiores roupas e as melhores moradias. Você é um pai aquém do pai bíblico, tá? Então, você viu aqui os livros? Ah, Pedro, mas eu não sou teólogo. Se você é pai, você foi chamado para ser o teólogo do seu lar, o pastor, o mestre da sua família. Estude, se esforce. Tem um e-book aí, tem uns livros que eu vou indicar. Você é mãe também. Você é a teóloga aí da sua família. Junto com seu esposo, vocês ensinam os seus filhos. Então estudem, né? Estudem bastante e ensinem seus filhos da maneira correta, tá? Deus vai abençoar esse progresso, Deus vai abençoar esse processo e esse esforço de vocês, com certeza, tá? Então é isso que eu queria deixar. Você tem aí o próximo vídeo aqui no material para assistir, o guia de leitura e de aprofundamento comentado por mim. Vai lá, assiste também e que Deus possa te abençoar, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam te abençoar nessa missão de ensinar os nossos filhos. Amém.